Amém. Boa noite, amada igreja do Senhor. Que bom estar aqui mais uma vez com vocês. Já pedi para desligar o ar desde o momento do louvor. Acho que já desligaram, né? Graças a Deus, pelo menos aqui já não está tão gelado. Mas que bom que você enfrentou o frio e está aqui essa noite. O Senhor tem coisas preciosas para falar às nossas vidas. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus por estar aqui mais uma vez neste altar. Minha suficiência vem dele. Quero agradecer ao meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, pela confiança, pela credibilidade, por ser o nosso maior exemplo de um homem que vive pela fé, que vive além do que os olhos dele podem ver. Muito obrigado, pai, te amo. Quero agradecer ao meu marido, meu amor. Obrigado pelo carinho, pela ajuda na mensagem. E a você que está aqui mais uma vez esta noite, me honrando a minha vida, estando aqui na casa do Senhor, certamente você será recompensado, porque nada que fazemos para Deus é em vão. Ele tem grandes coisas para a sua vida também, em nome de Jesus. Bem, o tema desta noite é pela fé, vivendo além do que os olhos podem ver. Em 2 Coríntios 5:7 diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Que esta palavra abençoe os nossos corações. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado porque estamos aqui, porque somos homens e mulheres de fé, que não andamos por aquilo que vemos, mas andamos por aquilo que o Senhor nos promete em suas promessas. Andamos pela fé, crendo naquilo que ainda não vemos, mas nós sabemos que irá se realizar, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Assim nós cremos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, predestinados em amor, guerreiros da fé. Amém. Vivemos em tempos desafiadores no Brasil e no mundo. Instabilidade econômica, crises jurídicas, violência, doenças e incertezas. Muitos estão desanimados, olhando apenas com os olhos naturais. Mas Deus nos chama para viver por fé e não por aquilo que estamos vendo. A fé nos permite enxergar o invisível, perseverar no impossível e esperar o inacreditável. Pela fé vemos além das crises, porque confiamos no Deus que governa sobre tudo. Então, nós estamos vivendo várias situações no nosso país, estamos vivendo situações até de guerras no mundo, e muitas vezes nós ficamos apreensivos, pensando como será o dia de amanhã, mas hoje o nosso Deus nos fala e nós precisamos ver além daquilo que está à nossa volta. Nós precisamos andar por fé e não por aquilo que nós vemos. Então no ponto 1 diz: a fé como fundamento da vida cristã. Romanos 1,17 diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, e como está escrito, o justo viverá por fé. Então diga: eu sou justo, eu vivo por fé. É o frio, gente? Eu sou justo, eu vivo por fé. Amém, glória a Deus. Olhar além do que os olhos podem ver requer de nós um exercício de fé. Realmente não é fácil viver por aquilo que nós não estamos vendo. E nos últimos cultos feitos por mim e pelo meu esposo, nós falamos sobre o justo não ser desamparado, falamos sobre a confissão do justo, falamos sobre o poder que existe nas nossas palavras, e hoje eu quero abordar sobre essa forma do justo de viver pela fé, vendo além do que está à nossa frente. Então nós vemos que a fé não é opcional. Nós, como cristãos, não temos outra opção sem ser viver pela fé. Até porque, quanto mais nós vivemos neste mundo, nós que somos de Deus, separados deste mundo, mais parece que mais situações acontecem para tentar nos testar, né? Então,
a fé para a nossa vida não é opcional, ela é um estilo de vida do justo. Então nós vivemos por fé, porque somos cristãos, porque seguimos a palavra do Senhor. Porque a fé nos conecta com a vontade de Deus, mesmo quando não vemos o cumprimento imediato das promessas. Então muitas vezes nós recebemos uma palavra do altar, recebemos uma palavra vinda de Deus, e ela demora um certo tempo para acontecer na nossa vida. Mas este tempo não é em vão. Este tempo o Senhor está trabalhando nas nossas vidas, então nós precisamos olhar além. Manter o foco nas coisas do alto. Então, viver pela fé é recusar ser guiado pelas más notícias, diagnósticos ou estatísticas e crer na palavra de Deus acima de tudo. Então, nós não podemos ser guiados por aquilo que a televisão diz, pelo canal de notícias, ou por diagnósticos médicos, por aquilo que o médico diz, ou pelas estatísticas. Não, se aconteceu isso, então vai acontecer com quantos por cento de pessoa, então vai acontecer comigo. Nós não podemos viver nessa forma, nós temos que crer na palavra de Deus acima de tudo. E no ponto A, então, eu quero abordar esta noite a história de Moisés. E tem uns fatos muito interessantes que eu estudei em Hebreus. Fala sobre a vida de Moisés, fala sobre os heróis da fé, mas eu quis focar em Moisés. E o ponto A diz: a fé é mais importante do que um momento, é um modo de viver. Então, Hebreus 11, 23 a 25 diz: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Então Moisés nasceu em tempos difíceis, foi poupado por um milagre e criado no palácio do Egito. Ele era hebreu, né? Todos conhecem a história. Ele foi colocado no rio pela mãe, a irmã observou, ele foi pego pela filha de Faraó, adotado. Mas quando ele se tornou adulto, ele soube da história dele, soube que ele era hebreu, que fazia parte do povo de Deus. Então ele escolheu rejeitar aquela vida de palácio, palaciana, ou seja, os valores do sistema egípcio e seus privilégios, porque ele tinha privilégio, conforto, por ser da família de Faraó, para se identificar-se com o povo de Deus. Então ele falou: este é o meu povo, então não importa se eu vier a sofrer consequências por isso, eu sou do povo de Deus, eu vou estar com eles. Mas essa decisão não foi um impulso, foi o início de uma jornada contínua de fé. Mesmo sabendo que ele sofreria, se lançou o propósito de Deus para ele. Então a fé verdadeira molda a nossa identidade, nossas decisões, nosso propósito. Fé não é um momento emocional, é um modo de viver que agrada a Deus. Então, quantas vezes nós estamos passando por situações no trabalho, às vezes até vamos sofrer o dano na faculdade, mas nós precisamos ter uma vida diferenciada. A nossa identidade precisa ser diferenciada. O nosso emocional, as nossas decisões, aquilo que nós fazemos, precisa ser algo diferenciado. Nós não podemos nos comparar ao mundo, nem viver conforme o mundo vive. No ponto B, a fé não depende das aparências, mas da promessa. Então, Hebreus 11, 27 diz: pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, mas permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Então, quantas vezes nós passamos por situações que nós precisamos ver além, como quem vê o invisível? Não, nós cremos pela fé. Isso vai acontecer, então não vou ver o que está acontecendo. Então, pelos olhos da fé, é possível ver Deus agindo mesmo quando o que vemos não parecer favorável. Então, muitas vezes nós passamos por situações que não são favoráveis para nós, mas nós precisamos continuar crendo. Não, eu sou filho de Deus. Não, eu tenho uma promessa. Eu sei que vai acontecer.
eu estou no caminho certo, eu estou agindo conforme a palavra. Então, o tempo vai mostrar, o tempo vai fazer agir, o Senhor agir na minha vida. E é assim que nós precisamos pensar. Moisés enfrentou o faraó e deixou o Egito sem garantias humanas. Ele saiu daquela vida de conforto do palácio, ele foi sem garantias. Mas ele seguiu adiante, conforme o Senhor estava orientando ele. Viu o invisível não com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais. Continuou obedecendo mesmo quando não via os resultados imediatos. Isso é uma coisa muito difícil para o ser humano, não ver resultados imediatos. A gente fica naquela ansiedade, naquela situação, meu Deus, não vai acontecer, mas nós precisamos entender que tudo tem o tempo e o modo de Deus. Muitas vezes não vai ser imediato, vai demorar meses, anos. O Senhor sabe a forma que Ele trabalha na nossa vida, mas isso não significa que o Senhor não esteja agindo. Viver por fé é seguir confiando mesmo quando tudo ao redor parecer contrário. A fé vê Deus agindo mesmo quando o cenário parece isolador. Então ele foi para o deserto com o povo de Deus. Imagina aquele cenário, mas o Senhor provia dia a dia, a cada dia o Senhor dava o pão, dava a carne, dava aquilo que eles precisavam. Então é isso que nós precisamos pensar, dia a dia, vendo à frente, com foco à frente. O ponto C, a fé sustenta o servo de Deus em tempos de crise. Hebreus 11, 28, pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos israelitas. Então Moisés celebrou a Páscoa confiando no livramento de Deus. Quantas vezes nós deixamos de fazer coisas para Deus com medo, pensando em situações que podem acontecer? Nós precisamos continuar seguindo, firmes, continuar fazendo o nosso serviço ao Senhor, independente das circunstâncias, sabendo que vai passar, sabendo que tem algo além muito melhor. Fé não foge da crise, mas permanece obediente. Diante da ameaça da morte ao primogênito, Moisés obedeceu a ordem divina da Páscoa. Em tempos de juízo, sua fé o manteve calmo e orientado. Ele confiou na provisão do sangue. A fé não o paralisou, mas o posicionou como líder do livramento. A fé não nos isenta das crises, mas nos fortalece nelas. Fé não foge da batalha, permanece firme porque confia em Deus. Então, eu sou crente evangélico, eu não vou ter crise. Vamos ter crise, somos humanos, vamos ter sentimentos, vamos passar por situações. Mas nós somos fortalecidos nessas situações. E não podemos ser covardes, precisamos seguir em frente. Permanecer firmes porque a nossa confiança está no Senhor. Nossa confiança não está no mundo, não está nas circunstâncias. O ponto D, a fé exige escolhas firmes e obediência prática. Hebreus 11, 29, pela fé atravessaram o mar vermelho, como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Então a fé nos faz andar onde a lógica diz que não há caminho. Pela fé Moisés conduziu o povo até o mar vermelho sem ver a saída, mas confiando no livramento de Deus. Imagina, estavam andando pelo deserto, chegaram e tinham um mar na frente deles. E atrás, sendo perseguidos pelos cavaleiros de Faraó, e eles continuaram em frente. Pela lógica, não haveria saída. Então muitas vezes a gente pensa, como eu vou fazer isso? Pela lógica, pelo nosso raciocínio humano não tem saída. Esse diagnóstico médico é algo que, é morte, é uma causa impossível na justiça, é algo dentro de uma situação do trabalho, uma perseguição. Não há lógica nas coisas que nós vivemos, porque não depende de nós, o Senhor é que nos dá o livramento. Então Moisés teve que dar a ordem mais absurda, que o povo marchasse diante de um mar fechado e um exército atrás. Imaginem esta situação. Moisés estendeu o cajado crendo que Deus faria o que prometeu. Então nós precisamos confiar. Fé é obediência ativa. Não basta crer em silêncio, é preciso agir crendo.
Não é porque Deus disse que fará que nós vamos ficar sentados esperando. Não, nós vamos agir, nós vamos fazer a nossa parte. Moisés nos ensina que a fé é uma escolha diária de valores. Em tempos de crise, podemos nos apegar ao que o mundo oferece ou confiar no Deus que abre os caminhos onde não há. Fé é crer que o mar vai se abrir mesmo com o exército inimigo vindo atrás. A obediência a Deus pela fé abre caminhos onde não há. Então, se nós estamos passando por situações, nós precisamos orar e falar: Senhor, abre caminho onde não há. Não depende de mim, a minha suficiência vem do Senhor. Se eu estou passando por essa situação, Senhor, abre o caminho. E o Senhor vai falar: então marcha, então segue adiante, então confia. E é assim que nós devemos agir. Não por aquilo que o mundo nos oferece, mas aquilo que o Senhor determina. O ponto é: a fé aponta para o propósito eterno de Deus. Hebreus 11:26 diz: porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Então ele sabia que o galardão do Senhor era muito maior do que as riquezas do Egito. Então a fé não vive apenas o agora, mas com os olhos na eternidade. Moisés viu Deus cumprir promessas em sua geração, mas também esperava a cidade eterna, como os outros heróis da fé. Como diz lá em Hebreus 11:16, mas agora aspira a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonhou deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então nós sabemos que a nossa vida não se baseia só no que está aqui, só no terreno, mas também no celestial. E a jornada de Moisés não se encerra no Êxodo. Ela aponta para algo maior, um povo libertado para servir a Deus com liberdade eterna. E nós temos essa liberdade eterna para servir a Deus. Nossa fé não está apenas ancorada no que Deus faz por nós aqui, mas no que Ele preparou para nós na eternidade. A fé verdadeira olha para frente e para o alto. Então diga: eu olho para frente, eu olho para o alto. E como nós podemos aplicar esses ensinamentos da vida de Moisés nos dias de hoje? Então a crise não define a nossa fé, ela a revela. Então não devemos olhar para a economia, mas para o Deus da provisão. Nós temos o Deus da provisão, como nós cantamos aqui, Jeová Jiré, Ele irá suprir as nossas necessidades. Então, o que diz em Filipenses 4:19, e o meu Deus, repita comigo, e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então digo: meu Deus há de suprir cada uma das minhas necessidades. Não tema diagnósticos. Confie no Deus que sara. Jeremias 17:14 diz: mas agora... Olha, pegadinha do Humberto. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Então, quando chegar um diagnóstico médico, o que nós devemos falar? Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Porque a cada dia, Senhor, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, a nossa vida é para o louvor da Sua glória, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu não temerei nenhum diagnóstico, porque o Senhor me cura, em nome de Jesus. Não se assuste com a corrupção e o caos, o Senhor ainda reina. O que diz Salmo 103:19, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Amados, nós não podemos temer mais notícias que vêm todos os dias para nós. Desligue a televisão e saia da rede social. Não viva a sua vida em função dessas coisas.
O reino é do Senhor, a palavra do Senhor diz, Ele estabelece reis, Ele destrona reis, Ele está no controle de todas as coisas. Então, nós não devemos viver por aquilo que nós ouvimos. Aquilo ali é para o mundo, nós não somos deste mundo, a nossa pátria é celestial. Então o Senhor supre todas as nossas necessidades, o Senhor nos cura, o Senhor está no seu trono e domina sobre tudo. O nosso Deus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Ele tem o controle de todas as coisas. Não é ninguém que está no governo que tem o controle, mas o Senhor tem o controle das nossas vidas. Então, a fé não nega os fatos. Ou seja, nós não negamos aquilo que nós vemos. Apenas nós não focamos naquilo que nós estamos vendo. Nós focamos naquilo que está além. Então, a fé não nega os fatos, mas crê na verdade que está acima deles. Se a verdade diz que nada me faltará, nada me faltará. Se a verdade de Deus diz que Deus me cura, Deus me cura. Se a verdade diz que Deus tem o controle de todas as coisas, Deus tem o controle de todas as coisas. Então é nisso que eu vou crer. E tantas outras coisas, como eu falei no culto passado, faça o seu caderninho de palavras de fé, para você estar repetindo todos os dias, para você estar orando em cima dessas palavras, para você estar cultivando na sua mente palavras boas, palavras de fé, palavras que vão enriquecer a sua vida. Ponto 3, como lidar com a dúvida quando a fé é confrontada. Bispa, mas muitas vezes eu fico na dúvida, porque eu penso em fazer uma coisa, de repente acontece outra, e aí eu fico na dúvida do que fazer, eu acabo não fazendo nada, eu penso, vou fazer isso? Não, vou fazer aquilo? Não, vou fazer isso? Não, vou fazer aquilo. O que Tiago diz lá em Tiago 1:6-8? Peça, porém, com fé e nada duvidando. Então, quando nós oramos, nós não podemos duvidar daquilo que nós estamos orando. Pois quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, quando nós orarmos, nós temos que orar com fé, sem duvidar. Bispa, mas acontecem tantas situações que me fazem duvidar? Sim, eu coloquei aqui 3 situações que nos fazem duvidar. Por exemplo, pessoas e opositores que tentam minar a nossa fé. Isso é algo muito intrigante, porque nós vivemos no mundo, trabalhamos, saímos, vamos em vários lugares, e muitas vezes pessoas, ou até mesmo da família, que estão ao nosso lado, não têm a mesma fé que nós. E quando nós dizemos que estamos tentando pensando em tomar uma decisão, a pessoa vem logo com a palavra negativa. A pessoa vem logo pensar. E mesmo quando ocorre, e não sai exatamente daquele jeito, mas você crê que é ainda o início, que o Senhor ainda fará muito mais depois, pessoas estão ali do seu lado para dizer, caramba, olha só, tem certeza lá? Por exemplo, com Moisés também aconteceu isso, o povo tenta com palavras negativas e incredulidade enfraquecer Moisés. Esse povo não era brincadeira não. Disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Isso eles começaram a falar quando viram o mar vermelho, né? Quando viram o mar. Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito, deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Veja, Moisés libertou o povo, eles estavam no deserto, tinham toda a provisão do Senhor, dia a dia não faltava algo para eles comerem, a nuvem de fogo à noite para aquecer, a nuvem de dia para que o sol não esquentasse, né, o calor não esquentasse eles a ponto de, né, passarem mal. Aí diz que as sandálias não se desgastaram esse tempo todo que eles andavam, então eles tinham provisão de comida, de bem-estar. E o que eles falaram para Moisés quando chegaram diante do Mar Vermelho? Em vez de eles apoiarem Moisés, vamos lá Moisés, vamos orar, Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai prover, Deus vai dar o livramento. O que eles falaram? Não, era melhor a gente ser escravo, para que você tirou
Para que você nos tirou de lá para que a gente morresse aqui? Era melhor nós estarmos lá, sofrendo, sendo maltratados, chicoteados, trabalhando dia e noite, sem descanso, mal comiam direito. Então tem pessoas que só vivem pensando no passado e não percebem que o Senhor, muitas vezes, nos coloca diante de situações justamente para nós superarmos aqueles obstáculos. E ficam presos, mas era melhor a gente ser escravo, pelo menos lá, pelo menos o quê? Sofrendo, passando por tantas situações, sendo humilhados. Não, o Senhor tem coisas maiores, o Senhor tem coisas melhores. Então, quando estamos dentro do propósito de Deus, seguindo o que Ele nos orientou, pessoas aparecem para tentar desviar o nosso foco e nos fazer desistir. Se você sente que Deus está te direcionando a fazer alguma coisa, mas assim que se levanta pela fé, você é atacado por pessoas que querem fazer você duvidar, pense que a sua fé está sendo testada. E tem um lado positivo com relação a isso. Embora isso possa ser desafiador, quanto mais aprendermos a confiar em Deus através da experiência, mais fácil se torna fazer isso. Então, conforme a gente vai vivendo as experiências, a nossa fé vai sendo testada, nós vamos exercitando. Então, as situações vão se tornando mais fáceis. Você experimentará a fidelidade de Deus de novas formas. E toda vez que fizer isso, você se tornará mais forte. As situações vêm para nos fortalecer na fé, não para nos enfraquecer. Então, primeiro ponto das pessoas, a volta. O segundo ponto, emoções e sentimentos contrários à fé. Êxodo 14, 13 e 14. Moisés, porém, respondeu ao povo. Ainda ele foi muito paciente, né? Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então, as situações que ocorrem em nossa vida é para calar o inimigo, é para que a gente siga adiante, é para a gente se aquietar e ver o livramento do Senhor, não ficar angustiado, com dúvidas de um lado para o outro, e agora o que eu vou fazer? Não, é o Senhor que peleja por nós. Então a nossa fé em Deus nos posiciona quando os sentimentos estão confusos, quando estamos inquietos, aflitos. É pela fé que nós conseguimos controlar esses sentimentos. Para viver além do que os olhos podem ver, precisamos enfrentar o medo, não andar inquietos e aguardar o agir de Deus. Porque muitas vezes nós precisamos agir e às vezes também nós precisamos esperar. Então, a dúvida mata mais sonhos que o fracasso. Por quê? Porque quando você fracassa em alguma coisa, você tenta de outra forma, você tenta de novo, você faz. Mas quando está em dúvida, simplesmente não faz nada, não chega a lugar nenhum. Então, precisamos parar de ter ânimo dobre e decidir confiar em Deus. Não permita que a dúvida paralise a sua vida, mas reconheça e vença por fé. Se eu estou com dúvida nessa situação, eu vou analisar. É bom a gente analisar, né, sempre os prós e contras. Anota lá na sua listinha. Se eu fizer isso, pode ser isso, isso, isso. E se eu fizer isso, pode ser isso, isso. Mas o Senhor está me direcionando para fazer isso, então eu vou fazer. Então eu vou agir pela fé e não vou me basear naquilo que eu estou sentindo, nas minhas emoções, né? Porque, como eu falei na mensagem passada, as emoções vêm e vão conforme as situações e elas não podem guiar a nossa vida. Porque a fé não é emoção, a fé é decisão. Então, o primeiro ponto, as pessoas, segundo, as emoções, e o terceiro ponto, circunstâncias adversas que desafiam a lógica. Como eu falei anteriormente, aqui em Hebreus ele cita, e aqui eu estou falando, né, os versículos como aconteceu. Então, disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Então, o povo estava lá revoltado, dizendo: a gente quer voltar e tal.
e Moisés começou a aquietar o povo para olhar que o Senhor ia livrar e tal, e ele começou a clamar ao Senhor, dizendo: Senhor, e agora o que vamos fazer? Estamos aqui, que o Senhor falou. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Disse aos filhos de Israel que marchem. Então era hora de seguirem em frente. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar, divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, soprou toda aquela noite e fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. E eu estava estudando sobre isso, né? Às vezes a gente lê a Bíblia e acha que tudo é seguido uma coisa da outra. Mas isso, esse milagre que o Senhor fez, né, de abrir o mar, que é algo realmente que desafia a lógica, mas já até provaram no Discovery, né, sobre o vento que conseguiu. Claro, o Senhor fez, mas o tipo de vento naquela região para separar o mar e tudo e passar seco, essa divisão do mar durou a noite inteira. Porque no versículo 27, se eu não me engano, diz que eles passaram durante todo esse caminho, durante toda a noite o mar ficou separado, e pela manhã o Senhor pediu a Moisés que novamente estendesse o bordão para que o mar voltasse ao normal e os egípcios fossem tragados. Então, uma noite inteira de caminhada, você imagina atravessar um mar, né? São quilômetros e quilômetros. Eles atravessaram a noite inteira e chegaram do outro lado no amanhecer do dia. Então, foi algo assim realmente extraordinário, que desafiou a lógica, mas é algo para nós pensarmos como Deus é capaz de fazer situações impossíveis realmente se modificarem, né? Todos nós já passamos por situações assim na nossa vida e podemos testemunhar, e depois, mais ao final da mensagem, também eu vou testemunhar mais uma vez sobre o que ocorreu na minha vida. Mas quando nós vemos pelos olhos da fé, nós permanecemos firmes no propósito de Deus, mesmo diante de circunstâncias impossíveis ou improváveis. Eles estavam passando por situações impossíveis e improváveis. Imagine o que é. Você está sendo perseguido, você chega, tem um mar na frente, tem um exército atrás. De repente o Senhor fala: marcha, as águas começam a se abrir, os muros de água se levantar, e eles passam por uma noite inteira atravessando o mar, chegam no outro lado, as águas voltam ao normal, o povo é tragado e eles estão livres daquela situação. Então nós não podemos aceitar como definitivo o mar à nossa frente, mas nós temos que crer por fé que Deus abrirá um caminho para nós seguirmos. Então o mar muitas vezes à nossa frente, um diagnóstico médico, um problema de família, uma situação, uma crise familiar, um problema dentro do trabalho, ou algo impossível que aconteceu, ou uma cilada que de repente fomos carregados para ela. Hoje em dia, né, tantas situações, nós vemos aí que existem pessoas que são de mau caráter e fazem com as outras, mas o Senhor abriu um caminho. Então o que está à nossa frente não é o definitivo. O Senhor muda situações, reverte diagnóstico, o Senhor cura, o Senhor dá a provisão. Então aquilo que está à sua frente não é o definitivo. O mar à sua frente não é o definitivo. Então precisamos crer com fé que Ele abrirá o caminho e nos orientará como devemos seguir. Porque em João 14,6 diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, no dicionário expositivo do Novo Testamento Vine, a palavra dúvida é definida parcialmente como estar sem rumo ou sem recursos. Mas nós nunca estaremos sem rumo, porque Jesus é
o caminho. Ele é o nosso caminho. Podemos não perceber o caminho, mas é exatamente neste momento que precisamos confiar em Deus. Amado, se nós vermos tudo que Deus vai fazer na nossa vida, a gente vai viver de qualquer forma. A gente não vai agir por fé. Então nós precisamos confiar em Deus. A fé e a confiança são para momentos da vida em que não sabemos o que fazer ou não temos recursos próprios. Porque quando nós sabemos o que fazer e nós temos recursos próprios, muitas vezes a gente nem vem para a igreja. A gente vai vivendo a vida, como o apóstolo gosta de falar, deixa a vida me levar, e esquece da responsabilidade de servir a Deus, esquece que essas situações ocorrem. Se nós formos pessoas justas, andarmos por fé, andarmos de acordo com a palavra do Senhor. Então, quando nós não sabemos o que fazer ou não temos recursos, nós precisamos confiar em Deus, porque Jesus não é somente o caminho, mas Ele também é a nossa fonte. Não há nada que qualquer um de nós necessite que Ele não possa prover. Nós lemos o versículo. Nosso Deus, segundo a riqueza em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades. Então Ele há de suprir cada uma das nossas necessidades. As pessoas podem nos dizer que não há caminho. O diabo pode jogar dardo de nossa mente dizendo que não há saída. Mas devemos nos lembrar que o caminho está vivendo em nós e Ele está conosco em qualquer situação. Precisamos confiar nele até chegar à vitória. E o ponto 4, como eu gosto sempre de falar nas minhas mensagens, conselhos práticos sobre como vencer a dúvida. O ponto 1, ore com sinceridade. Sinceridade na oração foi colocada aqui na apostila. Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então nós precisamos orar com sinceridade, com coração sincero, com plena certeza de fé. Assim o Senhor nos ordena. Então, se você está com alguma situação, coloque diante de Deus, ore com sinceridade, fale: Senhor, não sei o que fazer, me ajuda, me orienta, abre o caminho. E o Senhor vai te orientar, seja pelo altar, por um gabinete pastoral, enfim. O Senhor vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Mas você precisa se aproximar com sincero coração, em plena certeza de fé. O ponto 2, alimente-se da palavra. Na apostila está intimidade com a palavra. Lá em Romanos 10, 17 diz assim: a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então a importância de você estar vindo aos cultos, sempre falo quando eu prego, sobre a importância. Culto de segunda-feira, não é só quando o apóstolo vem, mas quando a bispa Cristiane e o bispo André estão aqui também, hein? Eu vi gente que nunca veio no culto de oração aqui na segunda-feira, hein? Vou caguetar. Então, culto de oração segunda-feira, quarta-feira, domingo, bispo Sérgio, jornada de oração, sábado, juventude, enfim. Terça-feira, bispo Daniel, se organize para estar na igreja. Pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, porque isso é bom para você, você está se alimentando da palavra, vai te fortalecer espiritualmente para você enfrentar as situações. Quanto mais você ouve os versículos, você pratica a palavra, você ouve a palavra, aquilo cai como semente no coração, na terra fértil, e vai germinando durante a semana, e quando você se deparar com fazer, o Senhor ilumina a sua mente, iluminar os olhos do vosso coração, para saber boa, agradável, perfeita vontade do Senhor. Então, você precisa se alimentar da palavra e ter intimidade com a palavra. Ponto, letra C. Aqui na apostila está comunhão com a família da fé, e eu coloquei cerque-se de pessoas de fé. Isso aqui é a dica de Jesus. Dica de Jesus.
Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Amados, você não pode estar com pessoas que não são da mesma fé na sua intimidade. Não pode estar pessoas que são negativas. Não pode estar com pessoas que vão te afundar. Precisa estar com pessoas que são com você, a seu favor, companheiros de oração, seus amigos aqui na igreja, pessoas da mesma fé, para que ajude, não seja tropeço na sua vida. Porque quem não ajunta, espalha. Em algum momento vai vir um mau conselho, uma má palavra, alguma situação que vai te enredar. E aí você pensa, meu Deus, como eu fui entrar nisso? Você se colocou nessa situação. Então precisamos ter muito cuidado, o mundo é mau. A letra D, use o louvor como uma arma. Eu coloquei aqui, louve mesmo sem sentir ou ver, porque às vezes as pessoas ficam, ai não, tem que sentir, tem que ter uma experiência, tem que ter uma coisa. Quem vive pela fé não pode se ligar em sentimentos e naquilo que vê, o que sente. Então, Hebreus 13:15 diz, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o teu nome. Então, a nossa vida precisa ser um sacrifício diante de Deus de louvor. Temos que engrandecer ao Senhor, o nome do Senhor, independente da situação, se está bem, se está mal, sabendo que aquilo ali vai passar. É um momento da nossa vida. E nós não precisamos sentir se vai passar. Vai passar, amado, tudo passa. Né? O Senhor sempre proporciona, a nossa vida vai. Aí tem um momento assim, depois fica melhor, depois acontece alguma coisa, nós oramos, caminhamos, daqui a pouco a situação é debelada. Então a gente precisa viver sempre em louvor ao Senhor. Senhor, eu te louvo, eu te engrandeço, eu sei que estou passando por isso, mas vai passar. Mas a minha vida é em louvor, então vamos louvar a Deus, vamos colocar hinos dentro de casa para louvar ao Senhor, para você manter esse envolvimento de louvor aqui também na igreja. Porque nós começamos sempre com louvor. O louvor é a porta de entrada para Deus agir. Então, quando você vem aqui, você louva ao Senhor em comunhão com seu irmão, você está abrindo seu coração para receber a palavra que vai vir do altar. E o ponto, a letra E, lembre-se do que já foi feito, lembre-se do que Deus já fez na sua vida. Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Tem gente que fica lembrando só de coisa ruim, tem que lembrar de coisa boa. Senhor, obrigado pelo livramento, obrigado porque eu passei por isso, obrigado porque o meu diagnóstico foi revertido, obrigado porque a minha finança se regularizou, obrigado porque eu tive a provisão no momento de necessidade. Obrigado, Senhor, porque eu passei pelo vale da sombra da morte, mas estou aqui hoje. Obrigado, Senhor. Esse tem que ser aquilo que nós pensamos diariamente. Claro que em algum momento a gente vai pensar em algo que passou, mas aquilo tem que ser para o louvor da glória do Senhor. Senhor, eu passei por isso, mas eu superei e hoje eu estou aqui. Então é isso. Nós temos que lembrar aquilo que nos dá esperança. E não aquilo que vai nos deixar mal, que vai nos entristecer, né? Como eu já falei aqui, os sentimentos, pensamentos geram sentimentos geram ações. A gente não pode deixar aquilo de ruim permanecer. A gente tem que manter o que nos traz esperança, o que nos alegra, o que vai nos dá força, motivação, fé para continuar seguindo em frente, para continuar superando outras e outras situações. Enquanto nós estivermos nesta terra, a nossa vida é essa, amados. Então, como conclusão, eu quero deixar uma palavra de encorajamento. Mesmo em tempos difíceis, não viva pelo que você vê, mas pelo que Deus prometeu. A dúvida é natural, mas não pode ser o nosso estilo de vida. A fé vê o invisível, crê no incrível e recebe o impossível. Deus ainda está escrevendo a nossa história e ela não termina aqui e agora. Vamos enxergar além. Então nós precisamos sempre enxergar além. Eu quero mais uma vez contar o meu testemunho, que eu estava com
35 semanas de gravidez, eu estava com meu esposo no shopping, esperando o horário para buscar a Agatha na escola, e eu comecei a ter o sangramento no banheiro, fui levada de emergência para o hospital, e eu tive descolamento de placenta, eu tive choque hemorrágico, e eu estive à mesa de cirurgia quase à morte. E o Senhor me salvou, me tirou do vale da sombra da morte, reverteu a minha situação. Isso foi no dia 11 de abril. No dia 14 de abril foi a primeira vez que eu pude ver os meus filhos na UTI neonatal, e eu trouxe algumas fotos. Conseguiu colocar, Humberto? E foi assim que eu vi meu filho entubado. Quando eu vi ele pela primeira vez, eu não conseguia nem andar, eu fui de cadeira de rodas, meu esposo me levou até o CTI, eu pude tocar nele pela incubadora, e era tão pequeno que eu fiquei até com nervoso de tocar nele. Mas a minha filha também estava com sonda, estavam na UTI neonatal, com um peso abaixo do que deveria estar para o nascimento. Eu ali me levantei pela primeira vez depois da cirurgia, foi no dia 14 de abril esse dia, e ali parecia uma situação muito difícil, porque você vê os seus filhos, a sua herança, aquilo que você esperou, está ali à sua frente com cuidados médicos, que você fica realmente muito aflito e angustiado. Mas em todo momento eu pensava que o Senhor daria a vitória. Eu enxergava além do que os meus olhos estavam vendo. E nós orávamos, pedindo a Deus que revertesse o quadro daquela situação que eles estavam. E nesse momento que meu filho tinha pela segunda vez voltado para o CEPAP, e até a gente falou, né, deu uma bronquinha nele, falou: filho, reage, você é vitorioso, né, você vai sair dessa situação e tudo. E depois, no dia seguinte, ele saiu dessa situação, depois a Alice também saiu da sonda. E eles foram numa progressão, a cada dia que nós íamos lá no CTI, eles vinham melhorando, depois passaram por fisioterapia, para aprender a sucção, porque eles nasceram antes, e foram saindo, né, da sonda nasal, e hoje eles estão assim, gordinhos e maravilhosos. E isso é para a honra e glória do Senhor. Às vezes nós não entendemos, né? Porque nós passamos pelas situações. A cada mês eu vinha aqui ao altar e falava: estou com 3 meses, estou com 4 meses, 5 meses, 6, 7, 8. E a última pregação que eu fiz com 8, eu falei: se Deus permitir, eu vou até 9. Foi uma semana antes de fazer 9. Mas a vida dos meus filhos já são um milagre e são para a honra e glória do Senhor. Nós enxergamos além, nós oramos, nós não aceitávamos aquilo que nós estávamos vendo, mas nós víamos à frente, nós víamos já, assim como com a Agatha, nós já víamos eles no altar, pregando, contando testemunho. Então essa é a nossa vida. Nossa vida é para nós vivermos com fé, exercitarmos, passarmos por essa situação com a garantia que o Senhor irá nos dar a vitória. O Senhor abre caminhos, o Senhor faz milagres. Que nós possamos hoje sair daqui com esperança, com a nossa fé renovada, crendo em milagres, crendo que o Senhor dá a provisão, crendo que o Senhor abre o caminho no meio do deserto, crendo que o Senhor abre o mar, o Senhor derrota os nossos inimigos, e que nós possamos ver com os nossos olhos espirituais, além das notícias, além das dores, além da crise, mas olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, e crendo que tudo nos irá bem. Amém. Assim seja, assim diz o Senhor. Vou dar a bênção final para quem, vamos todos ficar de pé, quem precisar sair, quem puder ficar mais um pouco, nós estaremos cantando louvores ao Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo estejam para sempre em nossas vidas. Damos aos anjos de Deus que nos guardem e livre todos os nossos caminhos.
chegaremos em casa em paz e segurança e teremos o resto de semana em perfeita vitória. Em nome de Jesus. Amém.